Oi, gente, eu sou a Camila, eu sou educadora cristã e neuropsicopedagoga, sou mãe da Sara e da Alice e neste canal nós falamos sobre educação cristã e neurociências e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o coronavírus, sobre como este vírus, essa doença vem afetando as crianças, porque são poucos os casos onde as crianças têm o seu físico atacado pelo vírus. Mas nós sabemos que diante desta crise global, diante dos novos acontecimentos, tudo que o coronavírus vem acarretando para os países, né, as medidas que são tomadas a partir do coronavírus, ele afeta também as crianças de uma maneira diferente, porque o isolamento social, que é um dos meios de tentar conter a pandemia, quando a criança entra em isolamento social, está acontecendo algo diferente para ela, está acontecendo algo que ela nunca vivenciou antes. Além de ela ter que lidar com todas as informações, com tudo aquilo que ela vê os pais falarem, que ela já tinha ouvido antes, que ela vê no noticiário, que ela vê nas redes sociais. Então, tudo isso está trazendo para a mente da criança algumas coisas que não são boas para ela neste momento. E uma dessas coisas que pode estar gerando na mente da criança é o medo. Então, o medo, ele não é um sentimento ruim, ele é um sentimento bom quando ele é controlado, mas quando ele se torna incontrolável, ele não se torna mais benéfico. Por quê? Porque quando nós sentimos medo, nós estamos diante de uma situação de perigo, então nós vamos ter um cuidado redobrado diante daquilo ali. Mas quando esse medo ele não é mais controlável, quando ele foge do nosso controle, isso pode se tornar uma doença psicológica, pode se tornar uma doença emocional. Então precisamos ter esse cuidado com a criança, com aquilo que estamos transmitindo para que ela não seja tão afetada durante esse momento delicado, que é esta pandemia, né? Para ela aprender a lidar com situações que são estressantes, porque a pandemia, ela é um evento estressor, ela é um evento que modificou, né, toda a maneira como nós vínhamos vivendo, certo? Por exemplo, a criança, ela tinha uma rotina onde ela ia para aula, onde ela ia para a igreja, onde ela saía para os parques, né? Onde ela ia a comer fora, onde ela podia sair brincar na rua. Então, toda essa rotina vem sendo mudada, além do isolamento social, que ela não pode mais ver os amigos, não pode mais ver os avós, né? Não pode mais estar próximo dessas pessoas, né? Talvez até com toda a tecnologia que temos, ela pode fazer videochamada, ela pode conversar, mas ela não pode estar perto dessa pessoa. E nós somos seres humanos, nós precisamos de outros seres humanos, nós precisamos nos relacionar, não apenas virtualmente, mas presencialmente. Então, quando há esse afastamento, a criança ela vê de uma maneira diferente que o adulto, porque ela não passou por uma experiência assim ainda. Nós adultos já passamos por muitas experiências e são essas experiências que vão modulando o nosso cérebro, que vão modulando o nosso sistema nervoso, o nosso temperamento, as nossas emoções. Então, quando a criança passa por um evento assim, nós entendemos que a criança ela ainda está em desenvolvimento, que o seu cérebro está em desenvolvimento. Então, para a criança é afetado de uma maneira diferente que para nós adultos. Então, quais são os possíveis problemas que o Covid-19 ele pode trazer para a criança, né? Além de ela poder ser afetada fisicamente, além de ela poder contrair a doença, que é muito raro acontecer, né? Mas são esses outros eventos que podem acontecer que a gente quer falar aqui. Então, a rotina da criança, ela sofre uma transformação. Então, a rotina ela é muito importante para a criança se estabilizar, para ela se guiar no tempo, porque a criança ela ainda não tem noção do tempo, de horário, de dias da semana. Para ela
tudo que está acontecendo, ela não consegue ainda modular no seu cérebro essa divisão de tempo. Então a rotina é importante para a criança aprender a ter essa divisão do tempo. E quando acontece algo que desestabiliza aquela rotina que a criança tinha antes, aquilo desestabiliza ela emocionalmente, desestabiliza aquela noção de tempo que ela tinha antes, né? Tá tendo uma mudança. Então isso vai trazer mais ansiedade para a criança, porque a rotina ela ajuda a criança a ficar menos ansiosa, porque ela sabe tudo que vai acontecer no seu dia. E diante desta mudança, a criança fica ansiosa, ela fica sem saber o que vai acontecer e aquilo traz ansiedade para ela, né? Então, diante desse evento, onde a rotina da criança é mudada, né? Então, a gente tem uma desestruturação emocional da criança, porque ela passa a ficar mais insegura, porque a rotina que traz segurança para ela, né? Ela passa a se desestabilizar, porque a rotina ela traz estabilidade, e ela também passa a ficar mais estressada e mais ansiosa por causa dessa mudança de rotina. Então, o que é importante a gente fazer de primeiro momento? Eu sei que já muitos estão na quarentena há uma semana, por exemplo, né? Aqui na minha cidade faz uma semana que nós estamos em quarentena. Então, a primeira coisa que a gente precisa estruturar para essas crianças é a rotina delas, para tentar regular esse emocional delas, certo? Então, naquele momento onde ela ia para a escola, a gente tem que ter outras atividades para fazer com ela e explicar para ela também que agora a rotina vai ser diferente. Explicar para ela que ela vai ficar em casa nesse período e tentar chegar a algumas tarefas que ela pode ajudar na casa, né? Pensar em algumas brincadeiras que ela pode tá fazendo enquanto você precisa fazer o almoço, enquanto você precisa organizar a casa, pensar nas atividades que ela vai fazer durante o dia, né? Já que ela não pode mais ir à igreja, já que ela não pode mais visitar os amigos, já que ela não pode mais sair para comer fora. Então tudo isso vai passar a acontecer dentro de casa e a criança ela precisa estruturar isso novamente. Então a gente precisa ajudar a criança a retomar essa rotina que é temporária, que depois vai ter uma outra mudança. Então, né, até a criança se estabilizar, precisa a gente ajudar ela nessa rotina para também ela passar por esse momento com menos estresse e menos ansiedade.